Bem-vindos a mais um episódio da nossa cabine do filme. Eu sou a Carolina e eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje para a gente refletir um pouquinho sobre o cinema. Vocês sabem que aqui eu tento trazer assuntos variados, filmes diferentes e pontos de vistas que te levem a refletir sobre o filme de outra maneira, que é o que eu acabo fazendo. Na hora de escolher os temas, na hora de escolher os participantes, na hora de fazer a curadoria dos filmes, eu penso muito no que seria interessante, o que seria diferente, o que vocês poderiam tirar desse programa, mas, em primeiro lugar, o que eu poderia trazer para vocês. O que esse filme muda em mim, o que eu aprendi com ele, que eu gostaria de compartilhar. Porque, como eu sempre falo, o cinema é compartilhar, o cinema é expansão, o cinema é troca. E a gente está aqui para isso. E hoje não é diferente, né? Eu estou aqui para a gente falar sobre cinema, para a gente refletir sobre essa arte e sobre alguns filmes que mexeram comigo recentemente, alguns temas. O título que eu dei para esse episódio é O Cinema como Grito, mas eu quis dizer a arte como um grito em geral, a arte como esse grito do que está lá dentro trancado. A gente tem uma gama de filmes muito vasta. E o que acaba chegando para o público, normalmente, são aqueles filmes de blockbuster, né? Aqueles filmes que têm um grande orçamento, que trazem histórias universais, que seguem bonitinha a jornada do herói, que nos emocionam, nos entristecem, nos agonizam, mas no final das contas, elas terminam bem. Em geral, terminam bem. São esses filmes que têm maior bilheteria, que têm os atores mais cotados, mas não são sempre esses filmes que ficam com a gente, não são esses filmes que mudam a gente. Então, eu quero falar um pouquinho da jornada do herói para começar, porque é um termo que eu uso muito aqui, e eu não sei se todo mundo sabe quando eu faço referência a isso, que é algo muito, muito interessante. Em 1949, o Joseph Campbell fez um estudo de mitos, todos os mitos, de Buda, de Jesus, sem analisar se foi real ou não. Ele estudou essas histórias dessas pessoas, as fábulas, as histórias dos gregos, e percebeu algumas similaridades na jornada nesses personagens, dessas pessoas, dessas histórias. Ele percebeu alguns passos que todos eles passavam. E ele juntou tudo isso nesse livro, que é O Herói de Mil Faces, que é um livro incrível, só que ele é um pouquinho difícil de ler, porque ele vai trazendo um a um o conto, a história, a fábula, vai contando, vai apontando essas similaridades e mostrando como que essas histórias todas, no fundo, têm o mesmo roteiro, têm o mesmo layout. Então, o Joseph Campbell teve essa ideia genial, mas o nosso amigo, o Christopher Vogler, escreveu um livro onde ele organizou isso em 12 partes. E isso foi vendido para Hollywood, e Hollywood adotou como a jornada do herói, como a sequência a ser tomada pelos personagens durante uma história. Essa sequência pode ser subvertida, pode ser trocada, mas normalmente um diretor, um roteirista conhece essa sequência antes de subvertê-la, né? Por exemplo, se a gente pegar o Pulp Fiction, é um filme do Tarantino que ganhou muitos prêmios e ficou muito famoso pela estrutura dele, que é totalmente diferente do que a gente está habituado. São três histórias que se intercalam e, ao mesmo tempo, elas não passam numa ordem cronológica lógica. Então, tem uma das histórias que começa pelo fim, depois vai para o meio, depois vai para o começo. Parece que o Tarantino desconstruiu uma sequência de história, ao mesmo tempo em que, na verdade, o que ele fez foi justamente seguir a jornada do herói certinha e só contá-la fora de ordem. Vou explicar para vocês rapidamente o que são esses 12 passos da jornada do herói, para daí a gente desconstruir o que eu vou contar sobre o resto desse episódio, sobre esse episódio do grito, que é um assunto que me interessa demais. As histórias normalmente começam no mundo comum. É só vocês pensarem em Harry Potter, Senhor dos Anéis, todos os filmes de origem da Marvel. São as grandes histórias da jornada do herói. Normalmente filmes de ação e de aventura. Começa aquele mundo comum, aquela história já conhecida pelos nossos personagens, até que eles são chamados pela aventura. Quando chega a carta para o Harry, quando o Gandalf vai falar com o Frodo. É o momento da chamada à aventura. Pode haver a recusa desse chamado ou não. Nosso protagonista pode aceitar imediatamente ou ele pode relutar. Isso depende da forma como a história vai se contar. Ele vai encontrar com esse mentor, com o Gandalf, com o Dumbledore, com essa pessoa que vai ensiná-lo e
mentorá-lo e guiá-lo por essa jornada. Depois ele vai passar pelo primeiro limiar, aquele primeiro desafio que o personagem passa, aquele primeiro lugar comum que ele vai sair e vai entrar de fato na aventura pela qual ele vai seguir o restante da história. Durante todo o seu processo, ele vai passar por provas, ele vai encontrar aliados, ele vai encontrar inimigos. Muitas vão ser as adversidades que ele vai passar. Quantas e como, aí vai da criatividade de cada roteirista, de cada escritor. Ele vai se aproximar do momento de recolhimento, onde ele vai ter dúvidas, onde ele vai se questionar, onde ele não vai ter certeza se é isso que ele deve fazer ou não. Normalmente é aquele momento de calmaria em que o personagem reflete sobre as coisas da vida dele. Depois disso, ele vai ter uma grande prova, um grande chefão, como eu gosto de falar, né? Eu não sou muito ligada em videogames, mas é isso, ele vai lutar com o chefão ali, aquele grande teste que ele pode quase morrer, vai ficar muito mal. Normalmente, esse momento da reclusão dele para a luta é sempre um momento baixo do filme. É um momento que está dando tudo errado, que tá tudo, ele está se questionando, todo mundo em volta às vezes questionando o protagonista também. É quando a gente sabe que vai vir o grande trunfo e já está se encaminhando mais para o final da história. Depois disso, que ele derrota esse inimigo, é a recompensa. É quando ele salva a mocinha, quando ele faz a reconciliação com a família, é quando ele consegue o objeto que ele foi buscar, é o momento da recompensa por toda essa jornada. Então, ele retorna, ele faz o caminho de volta. Ele volta para o começo. Só que lá ele percebe, pode acontecer que o nosso inimigo retorna, a ressurreição do inimigo. Então, às vezes, quando a gente acha que ele destruiu o inimigo, ele está voltando e acontece alguma coisa, o inimigo aparece de novo, ele tem que lutar de novo com o inimigo. O Exterminador do Futuro acontece isso bastante. Então, são filmes quando a gente acha que está tudo bem, e daí ainda tem aquela mãozinha do antagonista ali, do vilão, que levanta a mão e vem brigar mais um pouquinho, até ele conseguir destruí-lo por vez, e o nosso herói volta para casa com o elixir, com o que ele foi buscar. Nem sempre ele volta bem, na verdade, ele nunca volta igual. A ideia é mostrar que ele passou por toda essa aprovação e voltou transformado, que ele é um agente de transformador daquele ambiente, mas principalmente ele se transformou. Essa jornada do herói serve para contar histórias, desde os mais antigos primórdios dos mitos, da mitologia, das lendas e das fábulas, até questões de marketing e redes sociais, porque toda é uma forma de você contar uma história universalmente reconhecida e reconhecível, e que todo mundo se identifica de alguma maneira. Essa jornada do herói, ela é muito presente em muitos filmes, e normalmente ela não se aprofunda nas suas fases. Ela segue a sequência de uma forma mais linear. Como eu falei do Pulp Fiction, por exemplo, você pode desconstruir a estrutura, mas mesmo ali, você não tem o aprofundamento desses estágios. O cinema como grito que eu trago aqui, essa reflexão, é uma reflexão que vai usar essa estrutura linear do jornada do herói de alguma forma, mas ela vai se aprofundar em alguns momentos. E talvez ela não use todas as fases. Talvez o nosso protagonista não volte para o começo. Talvez ele morra. Talvez ele não aprenda nada, talvez as coisas se acabem de outra forma. Assim, a gente pode falar de Blue Jasmine, que a gente também tem uma história sendo contada de uma maneira não linear, a gente não sabe o que aconteceu com a Jasmine para ela estar naquela situação, a gente vai vendo recortes de memórias e de fatos que aconteceram e das escolhas que ela fez até chegar onde ela está. E a Jasmine termina o filme sem ser spoiler, mas assim, sentada num banco. É sim o final do Blue Jasmine. E o que ela vai fazer dali em diante? Não sei. Ela vai voltar para um ponto comum? Ela conseguiu uma recompensa? Não sei. O Woody Allen trabalha muito com essa forma muito diferente de contar histórias. São fatos, são atos, são situações, não são sequências de acontecimentos. O cinema do Woody Allen é um dos cinemas que faz isso, que conta mais o grito do sentimento, da escolha, do arrependimento. Blue Jasmine, para mim, é Kate Blanchett, para mim, um dos melhores papéis, que é muito difícil de selecionar. Mas a Kate Blanchett ali nesse papel é um grito, o grito da personagem, daquela escolha que ela fez e da qual ela se arrepende amargamente. A gente não vê essa sequência de atos, a escolha, os mentores e tal. A gente vê uma situação. Isso vem muito do cinema francês também, da Nouvelle Vague, dos filmes que são aqueles famosos filmes sem final. Porque eles não estão ali para contar uma história que tem começo, meio e fim. Eles estão ali para contar um sentimento, para mostrar um fato ou para dar um grito.
muito entra nessa classificação que eu tô querendo trazer aqui, mas que não é bem uma classificação, os documentários. A gente já falou de documentário por aqui, né, é um tema que eu não tinha tanta familiaridade, que eu estou me familiarizando mais, porque o documentário não deixa de ser um filme, como se fosse uma não ficção, contada de uma forma interessante, que segue muitos desses passos, mas que é um grito da pessoa, do documentarista, para retratar algo que ele quer perpetuar na arte, que ele quer perpetuar naquele sentimento, naquela visão que ele está colocando ali. Isso, para mim, transforma os documentários numa grande fonte de um retrato social, como se fosse um livro de história. Como a gente sabe que a história é algo imutável, mas a forma como a gente conta muda muito. Como a gente muda a forma como conta as coisas que aconteceram com a gente para a gente mesmo, né? A forma como a gente nos conta a nossa própria história muda. E o cinema e a arte também mudam. A Annie Arnaud, que ganhou o Nobel de Literatura esse ano, é uma escritora francesa, e um dos seus livros, O Acontecimento, foi transformado num filme. Eu já falei dele quando eu falei do cinema francês, do Festival Varilux, um dos filmes que mais me impactou. E agora eu quero explicar um pouquinho para vocês por quê e como funcionou esse grito da Anne, mas de uma forma muito silenciosa. Porque o grito não necessariamente é gritado, é falado. Ele não precisa ser pronunciado. Ele pode ser simplesmente demonstrado. A Ina Ernaux escreveu muito dos seus livros, ou praticamente todos, baseados em fatos e atos e sentimentos dela mesma. Como se diz, né, melhor a arte é aquela que a gente conhece, é bom a gente sempre falar sobre aquilo que nos toca, que é o que eu faço nesse podcast, né? Vocês não me vêm falando mal de nada, eu não escolho filmes que eu não gosto, ou que eu acho que não tem nada a acrescentar, porque a gente faz algo partindo de um lugar que a gente gosta, pelo menos eu faço esse trabalho, né? Eu não gosto de dizer que eu sou uma crítica de cinema, porque eu não me considero tal, como tal. Eu acho que eu sou mais uma cronista de cinema, uma amante do cinema, porque eu não analiso o filme friamente, tecnicamente. Eu gosto muito de quem faz isso, eu acompanho várias pessoas que fazem isso, que têm um conhecimento vastíssimo, mas o meu trabalho é mais usar o cinema para a vida. É usar essa. Eu gosto de discutir o cinema como arte, como espelho, como eu trouxe no meu novo Instagram, né? O Cine Cura, para quem ainda não segue, Cine Underline Cura. Cura, de se curar, e de curadoria. Onde eu estou trazendo mais essas reflexões de uma forma curta, como pílulas mesmo, para a gente pensar e para a gente se expandir. Em tempos que a gente tem tanta informação, a gente tem tanta fake news, a gente poder parar e refletir sobre algo é muito importante. Voltando para a Anne Ernaux, nossa, até caiu aqui meu microfone. Vamos lá. Voltando para a Anne Ernaux, O Acontecimento que eu comentei é um livro que ela fala sobre aborto. É uma história que foi transmitida para o cinema num filme muito sensível e que ele trata de uma moça nos anos 60 na França que engravida e ela não quer estar grávida. Só que na França, se o aborto não fosse espontâneo, como pode acontecer, as mulheres podiam ser condenadas ao crime. Era um crime você praticar um aborto, mesmo que fosse em você mesmo. Então, ela vai passando por todas essas dúvidas, por todos esses acontecimentos, esse acontecimento da vida dela. E o filme vai retratando as dúvidas, as consequências e a visão dela diante disso. É uma história que é um grito sobre o fato disso ser um crime, é um grito sobre o fato de muitas mulheres passarem por isso e elas não poderem conversar sobre isso, entender os riscos, as vantagens, as desvantagens, a melhor, conversar com alguém sobre o que e como fazer. É um grito numa época em que a mulher não tinha poder de decisão sobre o próprio corpo. Uma época que ainda está tão latente, a gente vê isso acontecendo hoje em dia, as discussões sobre o aborto ainda continuam e ainda são muito fortes e ainda mexem muito com o corpo da mulher. Como diz, né, aquela série animada da Netflix, o BoJack Horseman, que eu sou viciada, mas é super depressivo, assim, ele é aquela questão bem existencialista, pessimista, mas tem um episódio que uma das personagens quer fazer um aborto, ele tem um programa de televisão onde ele fala: vamos discutir se o aborto é algo que pode ser feito ou não. Para tanto, chamamos um grupo
de homens brancos para discutir. E é isso, né? O aborto ainda é uma questão muito tabu, as mulheres são as maiores interessadas, ainda tem pouquíssima voz, e o acontecimento é esse grito da Anne, só que de uma forma mais mostrada do que falava. É um filme sutil, é um filme que mostra a dor dela, mostra o sofrimento dela e as consequências de uma escolha que é só dela. Eu já falei muito desse filme porque ele mexeu muito comigo. E aí ficou muito na minha cabeça essa questão do cinema como grito, de você escancarar uma situação que é universal, mas você fazê-lo pelo seu ponto de vista. Você fazê-lo a partir do seu corpo, a partir da sua, do seu corpo como instrumento de produção de arte, né? A melhor arte é aquela que vem de dentro da gente, é aquela que vem do nosso âmago, é aquela que a gente fala de algo que nos toca profundamente. E esse filme, esses livros da Anne são nesse sentido. Então, é muito bonito de ver esse filme ser transportado para as telas e a forma como foi feito, porque é igualmente sutil. Uma diretora mulher que também conseguiu colocar a sutileza do que ela colocou no livro. Outro filme que traz muito isso é o Cafarnaum. É um filme que concorreu ao Oscar, é um filme pesadíssimo, pesado, porque ele traz uma realidade de uma sociedade que tem muitas desigualdades. E como você vai conseguir, como um menino de 12 anos, tenta fugir disso, ou tenta sobreviver a isso, a essa violência de seu país, da sua família, dos seus conterrâneos. Cafarnaum é um filme muito duro, ele é produzido não, mas ele é roteirizado e a diretora dele, roteirista, é a Nadine Labaki, que é uma grande roteirista e diretora, que ela tem um olhar muito sensível, e ela vai contando tudo isso a partir da realidade dela no Líbano, do mundo que ela sobreviveu, o que ela sentiu, o que ela viveu. E a gente sente essa pessoalidade na história, ao mesmo tempo que ela conta uma história universal de desigualdades e de busca por sobreviver num mundo que é por tantas vezes injusto. A pessoalidade é o grito da roteirista, é o grito da diretora. E é esse grito que nos atinge, esse grito silencioso, esse grito contado através da fotografia, da trilha sonora, do roteiro, da direção, da produção de arte, esse grito contado através do cinema. E para mim, esses filmes são os que atravessam a tela e cortam mais profundamente, no melhor sentido, porque é no corte que a luz entra. E é só assim que a gente consegue enxergar coisas que até então a gente não conseguia. Então, esse é um filme que também mexeu muito comigo. São atores, crianças que passam por situações muito duras. E como um bom filme, a gente esquece que é ficção. E a gente entra na história da melhor e da pior maneira possível. Eu sou daquelas pessoas que está no cinema e fica até o final do letreiro. Porque o filme, ele me entra em todos os poros, por melhor ou pior que ele seja. E eu fico vivendo aquela situação, aquele filme. Aquilo faz parte de mim. Por vezes, algumas horas depois, ou até segundos, eu me perco dele, ele sai de mim, as coisas fluem, continuam seguindo, as marcas ficam mais indeléveis. Outros filmes já permanecem por mais tempo. É o caso de alguns documentários recentes que eu vi. Como eu comecei falando, né? Documentário era um gênero que eu não era muito habituada a ver. E eu não me identificava muito. Eu achava aquilo tudo muito. Não sei nem descrever. Hoje em dia me soa como um livro de não ficção. Não deixa de ser uma ficção, porque você tem a abordagem de alguém que está contando, né? Sem a parcialidade, o sentimento e a visão daquela pessoa. É uma forma de contar histórias também. Só que parte do pressuposto de uma história real, de pessoas reais. Você está aprendendo mais diretamente da fonte, digamos assim. Um outro lado da mesma moeda. Eu acho que ficção e não ficção, filmes de ficção e filmes documentários são dois lados da mesma moeda. Eles contam histórias de vida, eles trazem histórias que nos ajudam a ser melhor como pessoas, melhores como sociedade. E esses filmes normalmente são gritos que demoram. Essa é uma questão que eu também estou tendo agora como artista, criadora de conteúdo. Eu sempre trabalhei com direito, sempre trabalhei em gabinete de juiz. Era o grande sonho da minha vida, era mudar o mundo sendo juíza, né? Quando a gente é jovem, a gente tem alguns devaneios, né? Não nada contra a profissão, mas ao longo do tempo
perdeu um pouco para mim o sentido e a arte teve um apelo muito maior e me levou para esse lado da construção das palavras e dos mundos através do cinema, através dos meus escritos. E o trabalho com o direito é um trabalho que você vai lá, faz e vai embora. Ele não é a longo prazo. Ele não é um trabalho que às vezes você dedica noites e dias para não ter nenhum resultado prático. Simplesmente sai no mundo. Sabe quando quem produz conteúdo vai me entender? A gente fica horas para fazer um post ou um episódio aqui mesmo. Às vezes eu vejo filmes e filmes, leio livros, estudo, e aquele episódio, aquele post não reverberam. Já outros que a gente faz rapidamente, às vezes sem pensar, chegam em muito mais pessoas e reverberam muito mais. Não tem como controlar o produto da arte. E o tempo que a gente dedica e a intensidade que a gente dedica para algo não é proporcional ao resultado. E a gente vê isso muito no cinema. Recentemente eu assisti um documentário premiado, Ícaro, está na Netflix. O documentário tem 2 horas. O diretor levou pelo menos uns 4 anos fazendo. Senhor dos Anéis é um filme longo, já referenciei ele aqui, já fiz um episódio exclusivo sobre ele. Ele tem, digamos, 3 horas em média, cada filme. Eles levaram 1 ano e meio gravando, mais 1 ano e meio, 2, editando, fazendo a pós-produção. Então, assim, o filme levou muito tempo para sair. Muito acontece, como, claro, existem projetos que são feitos a longo prazo, né? Como o Boyhood, do Linklater, ele levou anos e anos fazendo. Ou a própria trilogia do Antes que ele fez, ele levou entre um filme e outro 9 anos. Mas, assim, eu não estou dizendo esses projetos especiais que realmente levam tempo. Eu estou dizendo de projetos de documentários, histórias, às vezes um filme de 50 minutos, às vezes um conto de 2 páginas, que leva tanto tempo para ser feito. Então, o grito, às vezes, ele é sutil. É um documentário, é um episódio, é um filme, mas ele traz tanta coisa embutida que às vezes a gente não entende por que mexeu tanto com a gente. Porque ele tem tudo isso por trás, porque ele traz essa carga, esse complemento de informações e sentimentos que conversam, dialogam diretamente com o corte que eles fazem na gente. Aí entra também a questão da arte como espelho, né? Nem tudo vai reverberar e refletir na gente da mesma forma. Eu estou agora, passei dos 30, eu estou entendendo e vendo a vida de outra forma. E os documentários e os livros de não ficção estão fazendo mais sentido na minha trajetória. Eu estou entendendo eles como um complemento para a ficção. Eu estou entendendo-os como algo que faz sentido na minha vida, e na minha produção, e na minha arte. Mas tudo bem, como eu já comentei aqui, eu também tive momentos que eu assistia tudo que a Marvel fazia, eu achava tudo maravilhoso, incrível. Hoje eu já estou mais cansada. Eu consigo entender e vislumbrar essa jornada do herói mais claramente, e não faz sentido para mim seguir a jornada do herói quadradinha ou linearmente. Eu gosto de filmes que desconstroem isso. E também tá tudo bem. Eu acho que a gente entender nossos momentos e seguir nossos gostos é a coisa mais importante que a gente pode fazer em relação à arte. Porém, abrir-nos para novos gritos é muito importante. Eu falei aqui do Festival de Cinema Francês. Eu trouxe um episódio inteiro sobre o Festival de Cinema Italiano. Esses festivais nos dão a chance de conhecer novos filmes, de conhecer novas realidades e, quem sabe, descobrir novos gostos. Como ir a um museu novo, uma exposição, um sarau, como a gente conhecer algo que a gente não se daria liberdade para conhecer. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se expande, é assim que a gente melhora como ser humano e como a gente descobre coisas maravilhosas que existem nessa vida e que estão sendo produzidas. E esses gritos que nos atingem também nos mexem, nos movem, nos movimentam para dar os nossos próprios gritos, que é o que eu estou fazendo aqui hoje nesse episódio. Por muitas vezes eu consumo, eu absorvo, e não é tudo que eu reverbero, não é tudo que eu coloco para fora, que eu verbalizo. E o cinema nem sempre permite que a gente faça isso. Quantos filmes a gente termina e a gente não consegue dizer se gostou, se não gostou, se achou bom, se achou ruim, se achou confuso. Tem certas histórias que levam um tempo para amadurecer dentro da gente, porque às vezes a gente ainda está degustando, elas são de degustação lenta, como eu gosto de falar. Um filme novo que eu assisti recentemente, também francês, é o Esperando Bojangles, Bojangles que escreve. Deve ser Bojangles, algo assim, que é uma música até, que a Nina Simone tem uma versão maravilhosa que eu gosto.
O filme francês, como eu falei, eu gosto muito de filme francês, principalmente filmes que não seguem exatamente essa ordem. Esse filme é a adaptação de um livro de mesmo nome, e ele é protagonizado pelo Romain Duris e a Virginie Efira. Quem não conhece os atores, procure a filmografia deles, eles são fantásticos, eles têm muitos filmes muito, muito bons. É um filme que começa leve, engraçado até, a gente se diverte, a gente aproveita para passar um bom momento, até que ele faz uma curva e ele vai entrando nesse grito. Esse grito da função da mulher que tem um papel a cumprir como mãe, como esposa, que se perde dentro das faculdades mentais dela mesma, que se perde dentro das próprias expectativas que ela tem para a vida. É um filme muito bonito e dolorido, ele caminha para um final com muitas lágrimas, pelo menos da minha parte, mas é esse grito de trazer esses temas que não costumam ser tão discutidos no cinema, que não costumam ser trazidos com tanta clareza, se pudermos falar assim. Tem um outro diretor que eu quero fazer o link, que é um diretor que tem 3 filmes, que tem 3 gritos, mas vocês vão perceber que são gritos muito bonitos, muito melodiosos, e que nos fazem sentir profundamente, que é o Stephen Chbosky. Ele tem 3 filmes que tratam de temas dificílimos. Extraordinário, que é aquele filme do Og Pullman, que tem o rosto desfigurado e ele vai estudar no colégio, sofre bullying pelos coleguinhas. É um filme que trata de uma questão difícil, que é a deficiência, a deformidade física ali do menino, a empatia, a relação dele com os colegas e o bullying que ele sofre. Fala das perspectivas e das formas como os outros o veem, como ele se vê diante do mundo. É um filme que é baseado num livro e é muito bonito, poético também, apesar de ser duro. É um livro, é um filme que tem um fundo, uma história muito dura. Ele tem outros 2, eu vou citar os 3 para mim que são os meus favoritos, que é As Vantagens de Ser Invisível, que também é baseado num livro e fala de temas igualmente duros, que é a depressão, suicídio, o abuso, tudo isso em adolescentes e jovens que têm informação e a partir da perspectiva deles, a partir da perspectiva do nosso protagonista, que sofre calado, em silêncio, uma dor que é indizível, que é o personagem do Logan Lerman. E um outro filme dele, que é o querido Evan Hansen, que também traz a questão da depressão e do suicídio. É muito triste. Eu chorei muito, porque além de tudo ele é um musical e ele traz músicas muito bonitas, mas todos eles são gritos. A gente vai vendo como o cinema vai trabalhando certos temas em algumas épocas, porque o cinema reflete gritos que a sociedade está dando, está querendo dar, mas não consegue. São gritos que estão vindo lá do fundo, que estão vindo lá de dentro, mas que em algum momento precisam sair. Então, o cinema serve como esses gritos, esses filmes mexem muito comigo, porque eles são isso, eles vêm de lugares muito pessoais, de quem escreveu, de quem dirigiu, e eles atingem lugares muito profundos. O Stephen também escreveu o roteiro do filme musical do Rent, Os Boêmios, que também é um musical, cujo filme traz os atores do musical original da Broadway. Trata de questões como droga, vício, pobreza, muitas questões que são tabus, traz personagens múltiplos da comunidade LGBTQIA+, e pessoas que estão buscando seu lugar no mundo, que estão procurando amor, estão procurando ser vistas. Também de uma forma poética e muito sensível. Então a gente vê como o cinema tem esses gritos. Algumas dessas histórias seguem, de alguma forma, a jornada do herói. Outras nem tanto. Mas, acima de tudo, elas seguem o padrão de contar sentimentos profundos e que não sairiam tão simples numa história talvez mais comum. O cinema como grito reverbera, porque é como se fosse um grito no vidro. Alguma coisa vai estourar, e alguém vai estourar. E essa pessoa vai dar outro grito, e a sociedade vai mover, vai continuar se movendo para trazer discussões que são necessárias, e principalmente para mudar coisas que são necessárias. Por que a arte é tão importante? Porque a arte muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo.
Espero que vocês tenham curtido essa reflexão de hoje, que vocês consigam refletir um pouco também, pensar em filmes que dão esse grito, ou que deram esse grito para você, que mudaram alguma coisa em você, que o fez mudar o mundo. Eu assisti esses filmes que eu comentei, e alguns outros, e isso me moveu e me mexeu para vir aqui trazer essa reflexão para você. Se você está sentindo que você está afundando de alguma forma em algum âmbito, corre para a arte, corre para a literatura, para a pintura, para a escultura, para o cinema. Ele vai te ajudar. Não sozinho, né? Se precisar de mais ajuda, vai atrás. Mas o próprio Jim Carrey, né, que é um ator que fez muito sucesso fazendo comédia, depois da sua depressão, ele se socorreu da pintura. Então, sempre alguma forma de arte que nos faz sentir melhor e mais parte do mundo. O cinema é isso para mim. E eu torço para que você encontre a sua forma. E eu estou sempre aqui para a gente conversar, refletir, trocar ideias sobre a arte e sobre o mundo. Um beijo enorme para todo mundo, uma semana linda. E a gente se vê semana que vem nessa cabine do filme, falando sobre cinema, falando sobre arte, que no fundo do fundo nós estamos falando sobre nós mesmos. Beijo para todo mundo e até a próxima.